Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela penetre no mais profundo da nossa alma. Porque às vezes, as maiores guerras não são visíveis aos olhos humanos. Imagine agora um grupo de pessoas em uma sala. Todos parecem bem, sorrisos nos rostos, conversas leves no ar. Mas se você pudesse ver além da superfície, enxergaria corações pesados, mentes exaustas e almas em conflito. A verdade é que cada pessoa carrega dentro de si uma história que não contou, uma dor que esconde e uma batalha que trava todos os dias. Não são apenas problemas financeiros ou doenças físicas. Há uma guerra mais sutil e silenciosa acontecendo. A luta entre a carne e o espírito. Uma guerra invisível, porém brutal. Em Gálatas, a palavra nos revela que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estamos constantemente sendo puxados em direções opostas, como se dois mundos colidissem dentro de nós. Um deseja nos levar para mais perto de Deus, o outro para longe. E essa guerra não para, não tira férias, não dá trégua. Ela acontece quando você acorda e hesita entre orar ou checar o celular. Ela acontece quando sua alma deseja o céu, mas seu corpo clama pelo conforto do mundo. E é nesse campo de batalha que a sua fé está sendo moldada. O seu espírito quer clamar, mas sua carne cochicha desculpas. Seu espírito quer adorar, mas sua carne distrai. É por isso que precisamos de discernimento. Precisamos saber que não estamos apenas lidando com hábitos ou cansaço. Estamos enfrentando uma resistência espiritual. Essa guerra entre carne e espírito é mais profunda do que aparenta. Ela não começa do lado de fora. Começa no invisível, no lugar onde ninguém vê, mas onde Deus tudo observa, o coração. É ali que se desenrolam os maiores embates. Porque, ao contrário do que o mundo ensina, o problema não está apenas no ambiente ao redor, mas na inclinação natural da nossa carne. A carne deseja conforto, reconhecimento, prazer imediato. Ela quer ser servida, aplaudida, acariciada. Ela grita, agora, enquanto o espírito sussurra, espere. E quando permitimos que a carne tome o controle, começamos a viver uma fé superficial, uma vida sem profundidade espiritual. A carne te convence de que está tudo bem em viver no automático, que a oração pode esperar, que a palavra de Deus pode ser adiada. Mas o Espírito sabe que isso é uma armadilha, pois cada decisão tomada na carne é uma semente plantada no solo da morte espiritual. Romanos nos adverte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E essa não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual. Porque quando vivemos pela carne, colhemos cansaço, confusão e vazio. Mas quando escolhemos andar no Espírito, mesmo em meio às lutas, somos invadidos por uma paz que não faz sentido humano. Uma paz que guarda o coração mesmo quando tudo desmorona ao redor. E é essa paz que Deus quer derramar sobre você hoje. Mas antes, você precisa decidir. Quem está no controle? Sua carne ou o Espírito? Se o seu coração está pronto para esse confronto santo, digite "Eu escolho o Espírito" nos comentários. Crucificar a carne não é apenas uma expressão simbólica, é um chamado radical, é um convite à rendição total. Gálatas nos ensina que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso significa que, como filhos de Deus, não podemos mais viver permitindo que nossa carne dite nosso ritmo, nossas palavras e nossas escolhas. A crucificação da carne é dolorosa porque exige sacrifício. Não é conveniente, nem confortável. Significa negar o orgulho quando ele quer dominar. Significa calar quando se quer gritar. Perdoar quando a ferida ainda sangra. Desistir da razão para abraçar a graça.
A crucificação da carne é uma morte lenta, diária, muitas vezes solitária. Mas é nessa morte que encontramos a verdadeira vida. Porque quanto mais você morre para si, mais Cristo vive em você. Quanto mais você entrega suas vontades no altar, mais espaço o Espírito Santo tem para agir em seu interior. E isso não se faz de forma passiva. É uma guerra ativa. É você acordando pela manhã e dizendo: hoje, Espírito Santo, eu escolho seguir sua voz, mesmo que minha carne grite o contrário. É você reconhecendo que sua força não é suficiente e pedindo socorro divino para não ceder ao velho eu. Se você entende que essa guerra é real e quer crucificar sua carne hoje, escreva "Eu me entrego" como sinal de rendição. Talvez o mais sutil dos perigos seja confundir desejo com direção espiritual, porque nem tudo o que a carne deseja é abertamente destrutivo. Muitas vezes, ela deseja o que parece inofensivo, agradável ou até necessário. Mas o problema é que aquilo que não vem de Deus, por mais agradável que pareça, pode nos afastar silenciosamente da presença dele. A carne nos empurra para atalhos. Ela diz que orar amanhã está tudo bem, que andar no Espírito não é um evento isolado, é uma escolha que se renova todos os dias. É levantar pela manhã e decidir que sua voz interior será afinada com a voz de Deus. É reconhecer que, por mais que seus sentimentos e impulsos tentem ditar o rumo da sua vida, há um propósito maior, eterno, que deve governar suas ações. A carne age por impulso, o Espírito age por direção. A carne busca recompensa imediata. O Espírito semeia para a eternidade. Quando vivemos no Espírito, começamos a discernir o que realmente importa. As coisas pequenas que antes nos tiravam do eixo perdem a força. As mágoas que pareciam gigantes começam a encolher diante da presença de Deus. O Espírito Santo nos dá domínio próprio, clareza, paz em meio ao caos. E não estamos falando de perfeição, mas de rendição contínua. É nesse lugar de entrega que nascem os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são gerados por esforço humano, mas por permanência na videira verdadeira, Cristo. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais parecidos com Ele nos tornamos. E quanto mais parecidos com Ele nos tornamos, menos espaço sobra para a carne dominar. Se você deseja viver de forma conduzida pelo Espírito e gerar frutos que glorifiquem a Deus, escreva: eu escolho dar frutos. Seguir a Jesus é uma decisão diária, não um evento de domingo. É fácil levantar as mãos em adoração quando a música toca, mas e quando o silêncio pesa? E quando ninguém está olhando? É ali, nos bastidores da sua vida, que a verdadeira escolha acontece. É ali que você decide se vai alimentar a carne ou o espírito. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que a carne deseja, mas em estar livre da necessidade de obedecê-la. O mundo prega uma ideia de liberdade como ausência de limites, como se ser livre fosse viver sem regras, sem freios. Mas isso não é liberdade, é escravidão disfarçada. Escravidão aos impulsos, às emoções, às vontades que mudam a cada dia. A liberdade real, aquela que só o Espírito pode oferecer, é diferente. É poder dizer não ao pecado, sem sentir que está perdendo algo. É ser capaz de abrir mão do prazer momentâneo em nome de uma alegria eterna. É viver sem estar acorrentado ao medo, à rejeição, à necessidade de aprovação. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, Ele não nos prende, Ele nos liberta. Liberta da ansiedade que paralisa. Liberta das comparações que corroem. Liberta da culpa que afasta. Liberta das correntes invisíveis que a carne impõe. E é aí que começamos a experimentar o que a Bíblia chama de vida abundante. Uma vida com propósito. Uma vida leve,
mesmo em meio às tempestades, porque o peso do pecado foi trocado pelo jugo suave de Cristo. E quanto mais você se entrega, mais leve você se torna. A carne grita que rendição é fraqueza, mas o céu declara que é ali que sua força começa. Se você quer experimentar essa liberdade real, que só vem pela rendição, escreva: Eu me entrego ao Espírito. Deus nunca ignora um coração faminto. A fome espiritual é um sinal de vida. É um grito da alma dizendo: Eu quero mais de ti. E ele responde: Sempre. A palavra diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso não é uma promessa condicional, é uma garantia celestial. Mas aqui está a chave. Fome espiritual não se satisfaz com distrações. Não se preenche com vídeos curtos, mensagens motivacionais. A batalha entre carne e espírito não é nova. Mas a boa notícia é que a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas fraquezas, nossas tentações, nossas quedas. Ele não apenas morreu por nossos pecados, mas derrotou o poder que a carne tem sobre nós. Romanos declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que, embora a luta interna seja real e constante, não estamos sozinhos e nem impotentes. Somos guerreiros com a armadura de Deus, capacitados pelo Espírito Santo. A vitória espiritual é diária, muitas vezes silenciosa, mas poderosa. É o momento em que você escolhe perdoar, mesmo quando dói. É quando você se levanta após uma queda e decide seguir em frente. É quando você rejeita o que a carne clama, para abraçar o que o Espírito deseja. A cruz não é apenas um símbolo do passado, é uma realidade presente que transforma o hoje. E essa transformação começa no seu coração, na sua decisão de viver no Espírito e não mais na carne. Você não precisa carregar essa luta sozinho. Deus está ao seu lado, te fortalecendo, te guiando, te amando incondicionalmente. Se você sente essa força e quer assumir sua vitória hoje, escreva: Eu sou vencedor. Agora vamos juntos colocar em palavras essa entrega e esse clamor por força e transformação. Senhor Jesus, reconhecemos que a carne é fraca e que frequentemente nos desviamos do teu caminho. Confessamos que nossas vontades muitas vezes são guiadas pelo desejo terreno e pelas distrações do mundo. Mas hoje, com humildade, escolhemos crucificar essa carne, renunciar às paixões que nos afastam de ti e seguir o Espírito que nos guia para a vida plena. Pedimos que nos